A hostilidade gerada pelos conflitos e pelas guerras é uma das maiores causas pela qual inúmeras pessoas diariamente têm deixado seus países de origem em busca de paz. Diante das situações enfrentadas, estas pessoas encontram-se obrigadas a encarar condições totalmente precárias para encontrar liberdade da opressão sobre eles imposta. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, há 65,3 milhões de refugiados em todo o mundo. E de acordo com as informações do site EBC Agência Brasil, este número ultrapassa os números de refugiados e migrantes do período da Segunda Guerra Mundial. Os dados citados fazem parte do relatório de tendências globais e foram divulgados no dia 20 de junho de 2016, data em que é celebrado o Dia Mundial dos Refugiados. Segundo o órgão Frontex, que é responsável por controlar as fronteiras externas da Europa, cerca de 340 mil refugiados foram detectados nas fronteiras desde o começo de 2015. No mesmo período do ano, em 2014, foram 123,5 mil. Grande parte dos refugiados está se deslocando de países de religião muçulmana, sobretudo da Síria. País esse que vem sendo transformado diariamente em terras de angústia e tristeza desde o início da Guerra Civil em 2011, onde 240 mil pessoas já morreram, sendo que de todas estas, 12 eram crianças. Tudo isso sobreveio àquele país após a Primavera Árabe. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que neste mesmo período 7 milhões de sírios abandonaram suas moradias dentro do seu próprio país e o número de refugiados para o exterior beira a casa dos 5 milhões. O Afeganistão vem sofrendo também há muitos anos, porém sua situação se agravou em 2001, após o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Ataque que foi organizado pelo terrorista Osama Bin Laden, que era líder da rede Al-Qaeda. Após o atentado, tropas americanas invadiram o território afegão, iniciando mais um capítulo desta triste história de sofrimento. Desde que a invasão se iniciou, mais de 150 mil pessoas morreram, não somente no Afeganistão, mas também no seu vizinho, o Paquistão. Diante desta situação tenebrosa, não é de se espantar que o número de pessoas que buscam sair deste país é imenso. Estes refugiados buscam asilo em diversos países do mundo. Segundo dados da própria ONU, a Turquia, o Paquistão e o Líbano são os 3 países que mais receberam refugiados temporariamente em 2015. Após estes, vários outros países têm contribuído no que se diz respeito ao acolhimento de refugiados. A Alemanha é o país que mais recebe pedidos de asilo. Após, encontram-se os Estados Unidos e a Suécia. Considerado o fato de que a ONU constantemente vinha mostrando a sua preocupação pelos refugiados, inúmeras medidas foram tomadas. Outro fator importante e que motivou essas medidas foi a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948. Esta afirmava que todos os seres humanos, sem distinção, devem gozar dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, tudo o que os refugiados lutam para obter. Após estes momentos, foi convocado no ano de 1951, em Genebra, uma conferência de plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma convenção regulatória dos status legal dos refugiados. Como resultado, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados foi adotada em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de abril de 1954. Essa convenção tratou da forma que eles conseguiram proteger e garantir os direitos básicos dos refugiados em uma escala internacional. Porém, ao mesmo tempo em que ela estabeleceu estes direitos, ela não limitou os estados. Com o tempo, novos desafios surgiram na causa dos refugiados. Novas providências mais eficazes se tornavam cada vez mais necessárias.
Com isso, um protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados foi preparado e submetido à Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966. Com a ratificação do protocolo, os países foram levados a aplicar as provisões da Convenção de 1951 para todos os refugiados enquadrados na definição da Carta, mas sem limite de datas e de espaço geográfico. A Convenção e o Protocolo são os principais instrumentos internacionais estabelecidos para a proteção dos refugiados e seu conteúdo é altamente reconhecido internacionalmente. De acordo com seu estatuto, é de competência do Alto Comissariado das Nações Unidas promover instrumentos internacionais para a proteção dos refugiados e supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a Convenção e o Protocolo, os Estados signatários aceitam cooperar com a Acnur no desenvolvimento de suas funções e, em particular, a facilitar a função específica de supervisionar a aplicação das provisões desses instrumentos. A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, por fim, são os meios através dos quais é assegurado que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de procurar e de gozar de refúgio em outro país. No Brasil, quem vai tratar da causa no âmbito nacional é a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. No entanto, como já citado, há também no Brasil leis de âmbitos estaduais e até mesmo municipais, como é o caso da cidade de São Paulo, que se tornou a primeira cidade brasileira a contar com uma política de Estado sobre imigrantes, grupo no qual se inclui os refugiados, os apátridas e suas famílias. O Brasil também tem sido um país que tem participado ativamente no que se diz respeito a abrigar os refugiados. Muitos são os que têm chegado e encontrado asilo em nosso solo. Segundo o Ministério da Justiça, as principais causas que motivaram aqueles que vêm para o Brasil a saírem de seus países de origem foram violação dos direitos humanos, perseguições políticas, reunião familiar, perseguição religiosa. Temos inúmeros casos de refugiados que tiveram sua esperança restaurada em solos brasileiros. E um dos principais destinos escolhidos pelos refugiados é aqui no Distrito Federal. Segundo o CONARE, o Brasil recebeu quase 10 mil refugiados em 2015 e cerca de 30% destes desembarcaram na capital federal. Um grande exemplo disto é o do sírio Samir. Ele teve sua loja de roupas femininas, que era sua fonte de renda, destruída por mísseis. Após essa situação, ele e sua esposa e 3 filhas decidiram se arriscar e tentar continuar a vida em terras distantes. Hoje, ele mora em um prédio na Asa Sul, trabalha em um restaurante com sua esposa e suas filhas estudam em escolas públicas. A situação dos refugiados se torna cada vez mais complexa. Mesmo com tratados e leis, muitos países ainda têm resistência no que se diz respeito a recebê-los. Vários são os motivos. Com o surto atual dos ataques terroristas, muitos países sentem receio e temor em abrir suas fronteiras para os refugiados, sem falar que muitos países se encontram em grande crise, com dificuldades até mesmo em atender às necessidades básicas daqueles que nele já vivem. Receber outros habitantes representariam em novas despesas e mais gastos para eles. No entanto, estamos tratando de uma situação real e que necessita de soluções reais, até porque estamos tratando de vidas, que assim como todas as outras, merecem usufruir dos direitos regidos pela Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Cabe aos países uma grande mobilização, para que possam oferecer asilo aos refugiados, claro que de forma que estes mesmos não sejam prejudicados. Então, só após isso é que uma verdadeira esperança de paz poderá nascer nos corações, somente no dia em que os direitos e deveres puderem ser gozados em sua plenitude.